Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, veremos alguns programas de financiamento oficiais da agropecuária, que são aqueles programas que contam com o subsídio do governo. O primeiro conjunto de programas que veremos serão aqueles programas administrados pelo BNDES. O objetivo desses programas é melhorar a infraestrutura produtiva dos agricultores e suas cooperativas. Há vários programas. Nós temos, por exemplo, o Moder Frota, que busca modernizar a frota de tratores e implementos agrícolas. Temos o Moder Infra, que é um programa de incentivo à irrigação e armazenagem. O programa ABC, que é um programa de incentivo à redução de emissão de gases de efeito estufa pela agropecuária. O Moder Agro, um programa de modernização da agricultura e conservação de recursos naturais. E o próprio CAP Agro, que é um programa de capitalização de cooperativas agropecuárias. Você pode acessar essa referência que está disponível na descrição do vídeo e acessar todos os programas disponíveis. Aqui veremos apenas alguns. O Moder Frota financia a aquisição de tratores, colheitadeiras, plataformas de corte, entre outros, com uma taxa de juros de 7,5% ao ano, uma taxa de juros pré-fixada, ou também uma taxa de juros pós-fixada, em que há uma base fixa de 3,49 mais um fator de ajuste monetário. O valor máximo do financiamento é 85% do valor dos bens. Esse programa financia tanto tratores e implementos novos como usados, em que esses terão prazos diferentes para serem pagos. Itens novos contam com 7 anos e carência de 14 meses, enquanto itens usados contam com prazo de 4 anos e a carência também de 14 meses. O programa ABC financia investimentos que contribuam para a redução de impactos ambientais causados pela atividade agropecuária. Tem taxas de juros de 4,5% pré-fixada ou uma taxa pós-fixada de 0,61 mais o fator de ajuste monetário. E essa taxa pode chegar também a 6% ou a 2,5% mais um fator de ajuste. O limite de crédito por ano agrícola é de 5 milhões por beneficiário participante e o prazo varia de acordo com o projeto, assim como a taxa de juros. Por exemplo, a implantação e manutenção de florestas comerciais e para a produção de carvão tem um prazo total de 12 anos, 8 anos de carência, uma vez que projetos diferentes têm prazos de retorno do investimento diferentes. Por isso, o prazo diferente para o pagamento de acordo com o projeto. Veremos agora o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Esse programa foi criado em 1996 e antes de pensarmos sobre o objetivo do PRONAF, nós precisamos atentar o que é a agricultura familiar, uma vez que o PRONAF é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e tem como beneficiários os agricultores familiares e assentados da reforma agrária. A Lei 11.326 de 2006 estabeleceu as diretrizes para a formulação da política da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e define quem é agricultor familiar e empreendedor familiar rural. Considera-se agricultor familiar o empreendedor familiar rural que pratica atividades no meio rural e, simultaneamente, atenda aos requisitos de deter uma área menor que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão de obra da família nas atividades do estabelecimento ou do empreendimento, tem um percentual mínimo de renda familiar originado das atividades econômicas, esse percentual é estabelecido pelo Poder Executivo, e dirige o seu estabelecimento ou empreendimento. Então, o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural é aquele que deve atender esses 4 requisitos. Deve ter uma área não maior do que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente a mão de obra da família, obter um percentual mínimo de renda familiar originado dessa atividade agropecuária e deve dirigir seu próprio estabelecimento. Para esses que se enquadram na definição de agricultor familiar ou empreendedor familiar rural,
ele pode se beneficiar das linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Esse programa financia tanto projetos individuais ou coletivos. E para ter acesso a esse programa é importante a declaração de aptidão ao PRONAF, que será essa declaração que constará sua renda anual e as atividades exploradas pelo agricultor. Essa DAP direcionará o agricultor para as linhas de crédito específicas na qual ele tem direito. Vemos que o PRONAF tem elevado o valor nominal dos contratos, atingindo um pico no ano safra 2014 e 2015. Muito embora o número de contratos tenha se mantido aproximadamente estável. Vemos que, quanto à quantidade de contratos, esses se concentram na região sul, que é o cinza no gráfico. Por outro lado, em termos de montante, esses se destacam, se concentram na região centro-oeste. Essas figuras demonstram características da agricultura familiar nessas regiões, em que na região sul, como nós temos uma maior quantidade de contratos de menor valor, podemos aferir que nessa região predominam estabelecimentos menores e que investem em atividades que demandam menor investimento. Por outro lado, na região centro-oeste, podemos inferir que nessa os estabelecimentos agropecuários podem ser maiores e esses necessitar de maiores recursos. É importante destacar que a definição de agricultor familiar e empreendimento familiar rural, dentre uns dos requisitos, é que a área deve ser menor ou igual a 4 módulos fiscais. Contudo, o módulo fiscal varia e, por exemplo, no Mato Grosso, um módulo fiscal médio do Mato Grosso é de aproximadamente 100 hectares, enquanto que no Paraná, o módulo fiscal é de aproximadamente 18, 20 hectares. Assim, um estabelecimento de 400 hectares no Mato Grosso, se atender os demais requisitos, poderá ser considerado familiar, enquanto que no Paraná, a área máxima para que o estabelecimento seja considerado familiar seria de 80 hectares. Então, nós temos uma diferença no módulo fiscal, na área necessária para que o agricultor seja considerado familiar no Mato Grosso e no Paraná. Isso pode explicar essa relação que nós vemos aqui nas figuras, entre o número de contratos e o valor. E, por outro lado, no estado do Paraná, nós temos maior número de estabelecimentos agropecuários, uma vez que, por meio da herança, os estabelecimentos foram se desmembrando em vários outros estabelecimentos menores, o que ainda não ocorreu na região centro-oeste. E é bom lembrar também que a região centro-oeste, muitos dos agricultores da região centro-oeste são agricultores que deslocaram-se da região sul justamente por esse processo de divisão das propriedades e heranças para a região centro-oeste, que também dispõe de terras mais baratas. Todo esse conjunto é capaz de explicar um pouco essa diferença na importância na região sul com o número de contratos, enquanto na região centro-oeste no valor de contratos. Temos então diversas linhas de crédito para o PRONAF. Nós temos, por exemplo, a linha de PRONAF Custeio, com linhas de crédito de até 2,75% ao ano, a 4% ao ano. Temos o PRONAF Mais Alimentos, com uma taxa prefixada de até 2,75%, assim como o Agroecologia, o Semiárido. E temos outros como Agroindústria. Temos também linhas para o PRONAF Mulher, PRONAF Jovem, Cota Parte, entre outros. Nesse vídeo iremos descrever apenas alguns. Na descrição do vídeo você pode acessar o link do Manual do Crédito Rural e ter acesso à descrição e às condições dos beneficiários e as taxas de juros de todas essas linhas. Vamos ver aqui a título de ilustração um pouco mais sobre o PRONAF Custeio. Ele tem duas taxas de juros. Temos aquela de 2,5% ao ano, que é destinada aos produtores que desejam financiar o cultivo dessas atividades, até o valor de R$20 mil por mutuário em ano agrícola. Importante também destacar o que é ano agrícola. Esse vídeo está sendo gravado dia 28 de julho.
Nós temos então que esse vídeo está sendo gravado no ano agrícola 2020-2021. O ano agrícola começa em 1º de julho de 2020 e irá até 30 de junho de 2021. E as taxas de juros e os programas que estamos vendo nesse momento se referem ao ano agrícola 2020-2021. E essas taxas de juros são válidas, então, apenas para esse período. No próximo ano agrícola, 2021-22, provavelmente haverá alterações nas taxas de juros, poderá haver alterações nos programas, dentre outros. Por isso que é importante acessar o Manual do Crédito Rural, que é atualizado anualmente, de acordo com o ano agrícola e com os programas disponíveis, taxas de juros, limites de financiamento, atividades que podem ser financiadas, entre outros. Temos então, dentro do Pronaf Custeio, o custeio também pecuário para atividades de apicultura, bovinocultura e várias outras. E temos a taxa de juros superior a 2,5% a de 4% para a aquisição de animais de recria e engorda, operações destinadas ao cultivo de milho que somadas ultrapassam aquele limite de 20 mil por mutuário no ano agrícola, e para as demais culturas, criações ou atividades que não foram listadas no item anterior. Temos também o Pronaf Mais Alimentos, em que essa linha de crédito de investimento pode financiar práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais, formação de pastagens, ampliação de reforma e infraestrutura, aquisição de instalações, silos e vários outros. É importante aqui destacar a diferença existente entre os limites de financiamento, as taxas de juros e atividades entre o Pronaf e aqueles programas do BNDES. O BNDES fornece crédito para os maiores produtores, principalmente, enquanto o Pronaf é estritamente para a agricultura familiar, dada assim a natureza e a diferença dos programas. E vemos também ao longo do tempo uma evolução do crédito rural destinado à agricultura familiar. Os maiores produtores, que também dispõem de uma maior capacidade de gerenciamento, administração, podem obter recursos de outras fontes. Nós iremos tratar no próximo vídeo instrumentos privados de financiamento do agronegócio. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, deixe suas sugestões, comentários aqui também. E até a próxima.